Recebeste o convite, Tiago? Recebi. Primeira vez que estou a aceitar. Ora, fantástico. A Rita já está. Boa. E Falta-nos o Pablo, não é? eu posso clicar na minha cruz para não me estar a ver? Eu não arriscava. Não. Porque eu não sei se a cruz não é mesmo sair. Ok, talvez seja. Então vou estar aqui a Eu pedir. acho que sim, eu acho que sim. Pelo menos no meu diz remover. Se eu clicar aí na não, cruz... então pronto. Vou estar quietinha. Uhum. Pablo. Pablo. Isto aqui. Deixa-me ver aqui. Pablo está a ver? Sabemos que o Pablo está a ver? Tá. Pablo está a ver. Ver está. Não está. Ainda não entrou. Conversa em tempo real. Entrou. Ok. Deixa-me... Interessante. Deixa-me aqui adicionar. E com isto já assim as pessoas já se podem juntar ou ainda não? Há uma forma Já. Já estão a chegar. Deixa-me ver o que é que... Também estou a aproveitar para partilhar. Ora bem, o que é que se passa aqui com o Pablo? Desculpem lá. Não me aparece o convite. Pablo, faz faz o convite a participar. Ora ver. Olha, a Maria Pereira já está a escrever boa. Isto é muito giro. Já vai escrever boa noite. Por etapas. É isso. Quantos lives já fizeram? Já vamos no 11º. Este é o 11º. Uau, é impressionante. E tentamos pelo menos para uma fase. Iniciámos com a questão do sínodo. Foram 3 ou 4 diretos sobre um comentário ao que estava a acontecer no sínodo, e também aproveitando que o Paulo estava lá em Roma. E depois, entretanto, fomos abrindo, não é, para outro género de temas, a questão dos divorciados recasados, já fizemos também sobre a inteligência artificial, pronto, várias coisas que vão surgindo. Há 2 semanas também tivemos connosco o Padre Sérgio Leal, que também foi a Roma participar lá no encontro para os párocos, não é? Sobre a sinodalidade, e é isso. Começaram há uns meses. Sim. Portanto, outubro, não é? Novembro do ano passado. Fazem um por mês, mais ou menos. Depois houve uma fase que tivemos que parar, suspender. Neste momento estamos a fazer de 15 em 15 dias. Boa. Que bom. Mas também não é que... Claro, depende um pouco da nossa disponibilidade, se dá ou não dá. Não é que, como não é para a RTP nem para a televisão, não temos que cumprir programas, é quando é possível. E quando faz sentido também. Claro. O Pablo está a demorar porque ele estava a usar o iPad, mas não lhe apareceu o convite e não estava a conseguir pedir para entrar através do iPad. Vamos ver através do telemóvel à partida. Estes minutos também fazem parte, é o adro. Estamos aqui no adro e ainda não entramos. Vai passar então para o telemóvel, pá? Eu disse que sim. Estou a esperar. E as pessoas estão a ver nas nossas redes sociais que nós entramos no direto, vêm no Facebook. Isso. Mas no Instagram não vêm, pois não? Não. E fazem no Facebook porque é mais simples? Entrou o Pablo. Olá, boa noite. Olá. Bom dia.
Estava a tentar entrar pelo iPad, mas não me dava a opção nem de pedir o convite, nem de aceitar. Por qualquer motivo, não Isto está feito para telemóvel. Pois, está feito para telemóvel. Pois, deve ser. Ora, então deixa-me ver se consigo partilhar, então, pelo menos no meu perfil. Eu já vejo gente conhecida a entrar e a mandar corações. Faz parte. Muito bom. Não, usamos porque é a rede neste momento onde temos possibilidade de maior divulgação. Chega a mais a rede de pessoas, chega a mais gente, sim. E é uma questão, é uma opção meramente que tem a ver com o maior divulgação. Agora bom, estamos a ouvir aí algum feedback. Não, foi eu sem querer, mas já está. Okay. Agora, então deixa eu começar a ver aqui os três a norte. Não. Dois estão a norte, um está em Cambridge, portanto. Pois, já estou a ser uma longe, eu não fiz Olha que maravilha, muito bem, muito bem. Não, isto já está a entrar. Já sabes o resultado das eleições, foi? Depois agora, não, por acaso, não sei se eu carreguei. Alguém carregou aí em valores, alguma coisita, porque não. Não foi. Não, são gestos. São gestos. São gestos, é. Eu fiz assim, eu fiz. Não, fiz assim. Agora faz um coração. Deixa ver. E como é que se fazem os balões? Eu não sei, eu só fiz assim, Portanto, eu estou na Póvoa de Varzim, o Tiago está em Braga e o Paulo está em Cambridge. E tu estás, Rita, onde estás? Estou em Oeiras. Ok. Muito bem. Portanto, estamos bastante dispersos a representar o país e o extra país. É isso, e os estrangeiros, eu diria o Eduardo Lourenço, os estrangeirados. Boa. Muito bem. Ótimo, sim senhor, as pessoas já estão a entrar. Já estão a aparecer mais na sessão. Parece que desta vez vamos conseguir ter uma sessão limpinha, sem perturbações. Pois, a ver, oxalá que sim. Digo eu. A ver se não há confusões com as ligações, com os telefones e tal. Olha, por falar nisso, se calhar eu devia... Deixa-me ver aqui. A ver mais. A ver se não, eu acabei por em modo de avião, só com o mas entretanto, não posso fazer isso porque senão... Deixa estar no mesmo, está ótimo. Está bom, não Acho que estamos a ver todos bem e eu ouvi bem. Vou pôr isto um bocadinho mais alto. Ok. Boa. Muito bem. Pronto. Vamos começar? Agora estamos prontíssimos. Podemos começar. Sinto-me pronto. Então, bem-vindos a todos, a todas, a esta nossa mais uma conversa, desta vez com a nossa convidada especial, que é a Rita Sacramento Monteiro. Eu vou ler aqui algumas notas biográficas, estou no ponto SJ, portanto espero que esteja atualizado, penso que o essencial está aqui, pelo menos. Portanto, a Rita é uma entusiasta das causas em que acredita e de uma igreja em movimento. Faz parte do movimento internacional da economia de Francisco, inspirado em São Francisco de Assis, lançado pelo Papa Francisco. E esta é uma das razões pela qual nós a convidamos para estar aqui connosco. É membro da comunidade Vida Cristã, conhecido também como CBX, e está ligada à Casa Velha, da Associação de Ecologia e Espiritualidade. Foi escoteira durante 25 anos. Bom, é sempre uma escoteira, uma vez escoteira para sempre. Catequista durante 12 anos e esteve envolvida em missões e projetos de acolhimento e integração de refugiados. Com mestrado em Ciências da Comunicação, trabalhou em comunicação, gestão de stakeholders e gestão de projetos de voluntariado. Atualmente trabalha ligado aos temas de transição ecológica e está a fazer uma especialização em ecologia emocional. Também é importante, se calhar, explicar o que é isto de ecologia emocional. E bem-vinda, Rita. Um pormenor, faz parte do Conselho de Redação do Ponto SJ e pronto, é mesmo isso, bem-vinda. Vamos falar então várias coisas, não é? Mas podemos começar, se calhar, a explicar o que é isto da economia do Francisco. Não é? Nós hoje falava com o Tiago à tarde, estávamos a preparar um pouco esta nossa conversa. E como sempre, às vezes nós ficamos assim pelos chavões, não é? O Papa Francisco diz que esta economia mata, não é?
Mas depois, o que é isto da economia de Francisco? Houve um encontro com jovens de todo o mundo em Assis, foram estabelecidas metas, qual é o caminho que está a ser feito? Rita, tens a palavra. Muito bem, obrigada, Paulo, e obrigada aos três pelo convite, e olá a toda a gente que se está a juntar. É muito bom estarmos aqui à conversa. E para começar a contar o que é a economia de Francisco, começava pelo início da história. Portanto, a economia de Francisco começou por ser um convite do Papa, e eu acho que nem o Papa, nem ninguém pensou ou imaginou que um convite pré-pandemia, poucos meses depois começava a pandemia, ia tornar-se um movimento global, e hoje estamos a poucos meses, e posso dar essa novidade aqui, de constituir uma fundação da economia de Francisco, com sede em Assis e a trabalhar para o mundo inteiro. Portanto, começou por um convite do Papa em maio de 2019, a jovens de todo o mundo entre os 18 e os 35 anos, economistas, mas não só, agentes de mudança, empreendedores, pessoas ligadas à economia social, pessoas ligadas às empresas. Eu, na altura, trabalhava numa empresa, fui uma das 5.000 jovens na altura, agora já passei a faixa etária, já passei os 35, mas fui uma das que na altura respondeu a esta chamada, dos 5.000 jovens no mundo inteiro que respondeu a esta chamada, de 120 países no mundo, creio eu, e no fundo aquilo começou por ser um convite do Papa, com uma figura inspiradora que é São Francisco de Assis. Portanto, uma das perguntas que nos fazem muito é se este Francisco é o Papa, e este Papa só se chama Francisco por causa do Francisco de Assis. Portanto, este Francisco é o Francisco de Assis, que antes de ser santo era um homem, uma pessoa como nós, que no seu caminho de vida teve vários encontros marcantes, se foi transformando e foi transformando a vida das outras pessoas, e é conhecido por ser o santo da ecologia integral. Portanto, esta perspectiva de que tudo está interligado e da importância das relações connosco, com os outros, com Deus e com tudo o que foi criado. Portanto, que nós chamamos criação, que alguns chamam a terra, a natureza, enfim, tudo. E, portanto, a figura inspiradora é Francisco de Assis, porque o Papa achou que esta era a figura de referência para pensar uma economia melhor, e este convite tornou-se um processo global, que aliás era o desejo do Papa. O desejo do Papa inicial era encontrar-se com os jovens em Assis em 2020, não foi possível por causa da pandemia. Portanto, só em 2022 é que se deu o primeiro encontro presencial, mas até lá os jovens foram criando uma dinâmica de trabalho através da tecnologia, portanto, graças à tecnologia, organizados no que chamamos as 12 aldeias, que são as 12 linhas de trabalho da economia de Francisco, com conferências, workshops online, com aulas online, com partilhas online, com uma plataforma na altura também a suportar estas comunicações, e foi crescendo este espírito. O que é que une estes 5.000 jovens? Hoje seremos 1.000 os que estamos mais ativos, mas o que é que une todas estas pessoas a este processo global? É que, de facto, nas palavras do Papa, de pensar uma economia inclusiva, sustentável e humana, todos sentimos que queremos fazer parte disto. E não somos todos católicos, não somos todos religiosos, não temos todas as mesmas visões políticas, é uma comunidade muito heterogénea, e isso é o que também me parece profético neste processo que se tornou um movimento. E o que une todas estas pessoas é pensar, de facto, em muitos caminhos e em muitas realidades concretas e diferentes, uma economia melhor. O ponto alto deste processo foi, sem dúvida, 2022, assinar o pacto com o Papa Francisco em Assis. É um texto que está online e eu convido toda a gente a ler. Podem ir ao site da Economia de Francisco Portugal, está lá em português, ou podem ir ao site internacional da Economia de Francisco, e neste pacto estão os princípios e as mensagens mais importantes, a visão para esta economia, que tem necessariamente de ser uma economia de paz, uma economia que cuida das pessoas, mas que cuida de tudo que foi criado, uma economia que não deixa ninguém para trás, que valoriza o trabalho,
valoriza o trabalho das mulheres, que valoriza os mais vulneráveis, enfim, uma série de mensagens que podem Rita, encontrar. desculpa lá, estou a interromper, não é? À vontade. Estamos a falar que esta ligação foi pouco antes do início da pandemia e esta questão de não deixar ninguém para trás, agora passado estes 2 anos, pós-pandemia, ou quase 3 anos, mudou alguma coisa ou tudo voltou um pouco à mesma, na tua perspectiva? Diz em relação ao processo da economia de Francisco ou genericamente? Genericamente, deixar ninguém para trás. Olha, eu diria que nós na economia de Francisco, a dada altura, foi até profético conseguirmos reunir-nos com a pandemia. Enfim, imaginem, não é? Vocês lembram-se, nós estávamos milhares online no meio de um contexto muito difícil. E, de facto, houve ali uma sensação, eu tive na altura uma intuição de que isto podia ser um ponto importante de viragem para o mundo e para todos nós. Eu acho que algumas coisas mudaram, ou melhor, eu acho que há coisas que mudaram, umas para melhor e outras para pior. Para melhor, acho que se calhar todos nos defrontámos, nós tivemos de forma muito mais clara o limite perante cada um de nós. O limite da nossa vida, a fragilidade, a interdependência. Quando falamos desta mensagem do Papa de que tudo está ligado, a Laudato Si, quer dizer, não houve momento global onde isso foi mais evidente do que a pandemia. E eu nunca me hei de esquecer daquela imagem do Papa, acho que na Páscoa, dele a atravessar a Praça de São Pedro sozinho e da sintonia que se gerou à volta dessa imagem de todos nós, crentes e não crentes, porque de facto vivíamos tempos muito difíceis. Portanto, por um lado, acho que ganhámos, se calhar, um sentido maior do limite e da urgência da vida e da interdependência. Por outro, acho que alguns sinais são preocupantes. Nós temos dados de que as desigualdades e a pobreza no mundo, que vinham numa tendência positiva, gradualmente positiva, andaram para trás. E agora o que os economistas não sabem é se alguns desses dados vão andar para trás na proporção do que foram crescendo, ou se a curva não vai baixar, não vai crescer assim tanto. E, portanto, houve de facto desigualdades acrescidas. Há muitos, eu acho, danos colaterais do isolamento. Eu acho que nós demorámos muito tempo a voltar às relações, a voltar ao presencial, e acho que ainda hoje, em alguns meios, não sei o que é que vocês sentem, nas comunidades, enfim, acho que demorámos a voltar a querer estar no encontro presencial. Por isso, acho que ainda estamos a tentar perceber o que a pandemia deixou, e acho que podíamos aprofundar, quer o que deixou de bom, quer o que deixou de menos bom. Mas para isso é preciso tempo, e nós vivemos em piloto automático numa correria. Por isso acho que temos que criar espaços para voltar a trazer esse tema não com peso, mas com abertura para o futuro. Sim. Quando estavas a falar eventualmente das consequências a nível da igreja, foi uma das coisas que também conversamos entre nós, que em certa medida foi uma fase de purgar, ou melhor, das pessoas que tiveram que optar. Isso tinha a ver, até a partir, nós refletimos na altura a partir do livro do Thomas Ali, que é O Sinal das Igrejas Vazias, não é? E onde se calharam um conjunto de pessoas que estavam presentes na comunidade sem verdadeiramente estarem comprometidas, ou no fundo era aquela situação de uma fé que era rotineira, e o facto de haver este interregno na presença da comunidade, quando depois foi a chamada de regresso às comunidades, muitos não regressaram, não é? Talvez por esta vergonha de se expor. Se fosse numa situação normal, não sairiam, por exemplo, de um coro ou de serem catequistas, porque senão o que é que o outro vai dizer, porque é que saíste ou não saíste. E em alguns casos foi o aproveitar dessa oportunidade e não se regressaram. Mas, quer dizer, em parte já não estavam propriamente comprometidos, não é? Isso parece claro, porque de facto não houve um regressar às comunidades na mesma dimensão do que era prévio
à pandemia. Outro lado, tem algumas pessoas que me têm dito que a nível, diria, quase social ou de convívio, que como se mais caseiras as pessoas, quer dizer, sem menos, menor interação e têm dito isso como um sinal que não é positivo, não é? Uhum. Ou estão mais acomodadas, estão cansadas ou têm receios, não faço ideia, porque de facto é um dado que é novo Sim. nesse aspecto, não é? Sim, Tiago, até te dou um exemplo de como, enfim, por um lado eu acho que tanto as comunidades cristãs como o mundo em geral percebeu como a tecnologia é um meio tão poderoso. E olha, a Joana está aqui a corrigir uma coisa que eu tinha dito. Foi no Obrigada. 20. Não foi na Páscoa, foi numa oração, exatamente. Foi na Sexta-feira Santa, sim. Sim, sim. Obrigada. O que eu ia dizer é, eu acho que por um lado nós percebemos que a tecnologia serve, que a Igreja também tem que servir da tecnologia, que pode haver às vezes sentido em algumas celebrações à distância. Por outro lado, eu também acho que a pandemia criou aqui uma tensão que ainda não está completamente resolvida. Quando pensamos no trabalho remoto e nas pessoas que passaram a ter muito mais dias de trabalho em casa, eu sou favorável à flexibilidade. Sem dúvida. E eu acho que nós precisávamos de pensar as cidades de maneira diferente para não ser tão pesada a pessoa deslocar-se ao seu local de trabalho. Mas eu acho que nós aqui ainda não resolvemos uma tensão, que é, eu não acredito nem numa vida social, nem num trabalho sem relação presencial. E esse tema continua a gerar muitas discussões e muitas empresas que encontraram estes modelos híbridos, mas muitas pessoas, e eu na altura trabalhava numa empresa e ainda hoje falo com muita gente em empresas, pessoas que não querem voltar ao contexto do local de trabalho. A mim Mas quais são as razões, Rita, que apresenta para não voltar? é comodidade, é se calhar terem percebido que conseguem gerir a vida de uma maneira mais fácil, mas não serão só estas razões, não é? Eu acho que era preciso aprofundar, porque às vezes pode estar revestido também de alguma insatisfação com o trabalho ou com o ambiente. Eu ouço muita gente a dizer, não sou tão produtivo no meu trabalho, e eu gostava de desafiar já esta ideia para vos mostrar o que é que me parece ser o olhar que traz a economia de Francisco. O que é isto de ser produtivo, não é? Palavra é esta que está no nosso léxico, mas que às vezes parece que nos vê como máquinas ou como, não sei, como peças de uma linha de montagem. Eu não sei se o ser produtivo, a relação não é produtiva, estar em relação não é produtivo, ir tomar um café com um colega não é produtivo, trocar ideias, co-criar, isso faz-se à distância? Faz. Mas se uma empresa nasceu com uma realidade presencial, uma coisa são empresas que nascem de maneira híbrida ou totalmente remota, mas era como as comunidades não terem voltado ao presencial. Já viram o que seria celebrarmos a Eucaristia sempre à distância? Eu acho que para mim era impensável. Nós precisamos de nos ver, de nos tocar, de nos encontrar. E ser produtivo não é só fazer coisas, é sermos juntos. Sim. Rita, de facto, há aí uma situação, e dizes bem, não é? O facto de estar em casa, as pessoas, e em alguns casos o trabalho à distância, permitiu que alguns fizessem a experiência de um equilíbrio diferente entre o trabalho e a vida pessoal e que, se calhar, o dia tem mais tempo, ou pode ter mais tempo do que o imaginariam. Nas grandes cidades é óbvio que a deslocação para o trabalho, perder uma hora e tal no trânsito, para além do cansaço mental que é de estar ali numa fila, estressado, e chega a casa, já não está no melhor humor, isso sim, eu acho que é um benefício grande. Uma coisa que também várias vezes dissemos, que hoje até quase nos rimos, mas antes da pandemia, por exemplo, temos que ir a Lisboa para ter uma reunião, ou para ir a Fátima, no nosso contexto, ou ir ao Algarve, é estourar um dia, porque uma pessoa liga o iPad ou liga o telemóvel e está ali a ter uma reunião e ganhamos, obviamente, um dia. Por outro lado, também é interessante que já ouvi numa outra conversa
se também isto não pode criar alguns desequilíbrios em alguns tipos de trabalho, não é? Porque o trabalho remoto ou híbrido é possível em determinados setores de serviços, de criatividade e por aí adiante, mas numa fábrica ou num outro tipo de trabalho onde é óbvio que é necessária a presença efetiva e diária, não é? Para além desta questão da semana, dos 4 dias ou das 35 horas, e outras pessoas perguntam, quer dizer, mas e eu não tenho direito também? Como é que eu faço, não é? A minha Happy Friday. Deixa-me introduzir aqui uma questão que acabaste de tocar e que me lembrou pelo menos duas provocações. Uma delas é, uma das dimensões do trabalho híbrido ou do trabalho remoto que neste momento já não se ouve muito referir é a questão do benefício ecológico que o trabalho remoto representa. Tu há um bocadinho falaste da questão daquilo que é uma reunião ao Algarve, ou a Lisboa, ou a Fátima, que passaram a ser em grande parte reuniões híbridas, ou nas quais já nem toda a gente tem necessidade de participar. Não é? Presencialmente, alguns podem estar presentes fisicamente, outros estão apenas através dos meios informáticos. Mas o que é que isso representa, por exemplo, em termos de poupança da natureza, em termos de combustível que se queima? E, inclusive, eu ia trazer aqui uma outra experiência que é uma positiva, outra nem tanto. Não é? Por exemplo, aqui ao nível da universidade. Nos primeiros 18 meses da pandemia, digamos assim, até por causa das restrições, todos os seminários que havia passaram a ser online, não é? Obviamente, como em todo lado. Mas um dos grandes benefícios disso é que, em termos de despesas, através dos professores que eram convidados um pouco todo mundo para vir fazer os seminários temáticos uma vez por mês, as despesas reduziram-se imenso. Isso permitiu o quê? Permitiu que, em vez de convidar apenas uma grande autoridade uma vez por trimestre, em todas as sessões mensais conseguiram convidar professores de alto gabarito para cada um dos temas. Não é? E este modelo acabou por tornar-se o modelo que prevaleceu agora, isto é, as sessões de seminário são algumas presenciais e outras são online, precisamente para fazer uma gestão de recursos financeiros melhor, que permita também aumentar a qualidade do ensino. E isso também tem uma diferença enorme em termos do peso ecológico, da pegada ecológica que as nossas instituições formativas e de trabalho provocam. Não é? Outra questão é, inclusive, em termos da democratização do acesso à formação. Porque ali, numa das instituições em que eu estava a colaborar, houve muita dificuldade em regressar ao presencial, mas depois a decisão foi feita, como é sempre um bocado na igreja, as coisas são feitas por pêndulo, não é? E a maior parte das vezes é mais uma reação fleumática do que propriamente o resultado de uma reflexão, não é? E, portanto, passou-se ao outro extremo que foi, não, vai passar a ser tudo presencial e deixa de ser online. E o resultado é que o grupo literalmente mudou, isto é, um conjunto de pessoas que são de longe deixaram de participar. Porque quem está longe não pode todas as semanas facilmente meter-se num carro, passar não sei quantas horas de viagem, etc. Portanto, a questão do online também permite uma democratização do acesso, enfim, que também é uma questão de justiça, não é? E eu ia pedir à Rita, se calhar, para comentar um pouquinho sobre isso, e de seguida, depois tinha uma outra provocação na sequência dos primeiros desafios da economia de Francisco, conforme aparece no pacto, que eu há um bocadinho, já agora para todas as pessoas que estão a participar, partilhei o link de maneira que podem ligar e ver o texto. Obrigada, Pablo. Olha, eu concordo com tudo o que estás a dizer, ou seja, é isso. Eu acho que o online é um meio em si mesmo que pode ser muito bom. E tudo depende do uso que fazemos das coisas, não é? E eu concordo que permitiu, em muitos aspectos, uma grande democratização, uma grande facilidade, um maior equilíbrio. Agora, parece-me, por um lado, que nós temos que estudar o que eram fatores de desequilíbrio antes
e o que é que agora se equilibrou e se poderá ter desequilibrado. Porque olhem que eu tenho falado com algumas pessoas, entre elas médicos, e percebo que há muitas pessoas a aparecer com problemas de saúde que derivam de estar sempre em casa. Pessoas que acordam do quarto, levantam-se para a sala e sentam-se no computador. E, portanto, terem perdido a mobilidade do corpo que no caminho para o trabalho criou bastantes problemas de saúde. Portanto, eu acho que nós temos que estudar mais a fundo, e certamente há muita gente a estudar os efeitos da pandemia, e é preciso estudar esta dinâmica. Depois, por outro lado, eu diria que se democratizou muito, nós não nos podemos esquecer, claro que nós estamos em Portugal e temos noção que o acesso à internet é bastante alargado, mas não é assim em todo o mundo, e não nos podemos esquecer que mesmo em Portugal há projetos de literacia digital, porque há muita gente, sobretudo gente mais velha, que não sabe usar tão bem os meios digitais como as gerações mais jovens. Portanto, também nas nossas decisões, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nas nossas práticas, temos que ir percebendo. Este meio que agora estamos a pensar usar é o que vai servir melhor ou não é? E depois também te provocava de volta com uma questão que é, quando tu dizes que serve, e porque acho que o exemplo que tu deste é ótimo para falar da economia de Francisco e da ecologia integral, que às vezes parece um conceito da igreja estratosférico, ninguém percebe o que é. E aliás, um parênteses, eu vou começar um doutoramento em setembro de ecologia integral, portanto depois espero contribuir para a tradução e declinação para a igreja e para a sociedade, mas tu disseste, atenção que estes novos modelos serviram também temas ecológicos do ponto de vista ambiental, sem dúvida, e devemos olhar para isso, mas também te desafio de volta dizendo que a ecologia, na perspectiva da nossa fé neste momento, daquilo que é o desenvolvimento teológico e doutrinal, mas também do que as abordagens novas vão mostrando, cada vez mais holísticas, é considerar um modelo que sirva a todas as relações, para ser uma ecologia integral. Portanto, serve as relações ambientais, ótimo, mas serve melhor as relações humanas? Se calhar serve porque os alunos que conseguem todos, já falámos com todos, conseguem todos juntar-se na mesma online. Excelente, não deixámos ninguém para trás. Mas de repente perdemos metade da turma, porque metade da turma não tem acesso à internet fácil, porque estava em países onde a internet falha, enfim. Então temos de considerar. E por isso, voltando ao trabalho híbrido e também às dinâmicas das nossas comunidades de fé, porque a fé vive de presença e de contacto, como tudo, acho que temos que nos perguntar que modelo é que vai melhor servindo a cada momento, qual é o meio que melhor serve, sem nunca esquecer uma coisa. E eu digo-vos, eu atrevo-me a fazer uma profecia para o futuro. Eu acho que nós vamos andar para trás no futuro em relação a alguns passos digitais, porque nós vamos perceber, eu acho que um dos maiores desafios contemporâneos é a ecologia digital. E eu acho que nós vamos perceber cada vez melhor que, sem dúvida, que o mundo global ligado pela tecnologia permite-nos estar muito mais próximos e criar comunhão e ligação, mas nada substitui a presença, nunca, nunca. E apesar de estarmos mais ligados, vocês não têm a mesma impressão de que há muito mais relatos de solidão e de problemáticas de saúde e humanas e de questões existenciais ligadas às relações sociais? Então, temos que olhar para essa relação, temos que olhar para esse equilíbrio. Eu estou a crer que nós, em algumas coisas, daqui a uns anos, vamos dar outro valor ainda maior ao presencial e vamos, se calhar, dar passos para trás no sentido de, não é passos para trás, mas vamos ajustar alguns meios. Mas isso já está a acontecer, Rita, porque há muitos. Nós estamos a assistir em casos de Espanha, quer dizer, em que já se restringe o uso do telemóvel nas crianças, na escola, portanto, quer dizer, começa-se a perceber que o impacto que também tem o uso das redes sociais, do uso do telemóvel, se não, assim, de uma forma, deixa-me dizer, desregulada, não é? Portanto, eu creio que isso já está a acontecer mesmo. E olha, e voltando Diz. E voltando ao que estava a dizer no início sobre a produtividade, agora é o contrário. Quer dizer, o conjunto de gente especializada nisto, da apologia,
de não utilizar, digamos, as tecnologias, porque distrai, não é? Em termos de produtividade, não é? O deep working, que é preciso, a capacidade de concentração, de foco para ser produtivo, mas produtivo é tão simples quanto ter a capacidade de ler 5 páginas seguidas sem a mente estar a vaguear por outro lado, ou sem ter aquele impulso natural de ir ao telemóvel e ver as redes sociais, não é? Fazer o scroll. E isso tem efeitos reais, biológicos, e que trazem dano, quer dizer, consequências. Eu estou a falar isto como uma espécie de um pré-nativo digital, porque eu sou pré-digital. Foi mesmo ali na border. Eu também. Mas, pronto, e é isso. E a pergunta, para mim, ainda mais desafiante é: eu sei, não tenho noção de como as coisas evoluíram e do efeito que algumas coisas a nível da tecnologia têm em mim, não é? E no meu trabalho. Pergunto-me quem nasceu já neste ambiente, como é que se percepciona do lado deles, não é? Sim. Porque diz assim, a internet não faz bem. Sim, mas este é o ambiente, não há outra realidade. Claro. E não temos que o negar. Eu acho que nós não temos que o negar. Agora, hoje sabemos também que a nossa capacidade de atenção diminuiu, já há estudos que dizem isso, por causa do digital, da velocidade do digital. Eu também não dramatizo isso, não problematizo, mas eu acho que nós, em cada época histórica, estamos sempre à procura de viver a melhor vida possível e viver em equilíbrio, não é? E, portanto, acho que o que nós temos que cuidar de uma ecologia da atenção. E temos também que pensar, este meio, este telemóvel, é um meio ou é uma extensão? Eu tenho tido esta discussão com algumas pessoas e já ouvi pessoas a dizer, Rita, é uma extensão minha e eu gosto que seja. E eu Rita, ainda estou noutra fase. Para mim é um meio e eu quero que seja um meio. E deixo 2 pistas, não sei se faz sentido para vocês ou para as pessoas. Eu estou convencida que 2 palavras que ajudam muito a viver os tempos contemporâneos também do mundo digital, uma é limite e a outra é intenção. E eu acho que nós temos, por um lado, que pôr limites, definir melhor os limites da nossa vida em tudo, e o limite hoje é uma palavra mal vista, tínhamos que lhe fazer um rebranding, porque um abraço é um limite e é uma coisa ótima, a noite é um limite, ir dormir é um limite, e se nós não dormíssemos, meu Deus, o que seria? Portanto, acho que temos que voltar a cuidar dos limites, e isto liga ao que estávamos a falar do trabalho, liga aos desafios de excesso de solicitações, enfim, é muita coisa. E depois intenção, o que é que eu procuro neste meio? O que é que eu vou agora ver às redes sociais? Este meio anda-me a fechar em mim mesma, anda-me a absorver, anda-me a criar ansiedade. Nós não podemos ser alheios, não podemos ser ingênuos e pensar que este nosso meio, o telemóvel, não tem impactos em nós. Isto é o maior engodo. Tudo tem impactos em nós. A televisão também é uma coisa que pode ser boa, mas também pode ser má. Tudo está no limite e na intenção que colocamos no meio. E isso em tudo, olhem. E isto coloca-se também nas nossas escolhas económicas, nas nossas escolhas humanas de vida do dia a dia, não é? Que limites é que eu preciso pôr pela minha liberdade e até pela liberdade do outro? E que intenção, não é? Hoje parece que nós nem conseguimos estar. Eu vejo gente a conduzir a mexer no telemóvel. As pessoas vão à casa de banho com o telemóvel. Todos nós, se calhar, já fizemos isso. As pessoas comem a olhar para o telemóvel. E vocês dirão, mas isto é um problema? Porquê é que tem que ser um problema? Não tem que ser um problema, mas eu acho que nós devíamos ficar mais críticos em relação a isto. Porque os tempos que nós tínhamos de olhar para o vazio, ou olhar para as pessoas numa sala de espera, ou olhar para o céu, ou aborrecermos-nos, ou pensarmos na vida, nós estamos sempre sujeitos a estímulos. Isto tem que nos cansar, não é? Quer dizer, se calhar vamos ganhar capacidades com a evolução, mas tem que ter impacto agora. Eu próprio já impus esses limites, quer dizer, e já percebi, por exemplo, uma das coisas que o telemóvel me provocava, por exemplo, a ansiedade. É uma coisa muito simples. Por exemplo, antes de celebração, o meu telemóvel está sempre em silêncio, sempre. Portanto, não toca, está sempre em silêncio. Mas uma coisa que eu faço, mesmo antes da celebração da Eucaristia, ou pouco antes, é meter em modo voo. Porque mesmo quando vibrava, aquilo provocava-me ansiedade.
e não só neste momento, antes sempre das Eucaristias, já há muito tempo, mas também em alguns momentos do dia que ele entra em modo voo. Não posso ser interrompido. Eu entendo que naquele momento não é para receber chamadas, nem para receber notificações no WhatsApp, ou seja lá o que for. Mas, Rita, há pouco ias dizer que ias fazer uma provocação ao Padre Pablo, depois não sei se, entretanto, passou a provocação. Não, E o Pablo também tinha duas. Tem duas? Duas. Tá tinha, não. Pablo. Portanto, uma das coisas que me lembraste agora mesmo, não é? E que é um conceito central, que é um conceito central da nossa fé, e que quando estava na vida paroquial fazia um pouco de moça por falar nestes assuntos, porque em Portugal isso é visto como um sinal do tradicionalismo. Isso é coisa que eu, sobretudo desde que cheguei à Inglaterra, percebia que de facto tradicionalista não tenho nada. Mas porque a gente, quando está em certos meios, acaba por ver de facto o que é ser tradicionalista. Seja como for. O conceito que me queria referir é o conceito de ascese, precisamente, que é um conceito que desapareceu do nosso catolicismo em Portugal. Resultado também de muitas opções da nossa igreja, etc. Não é? Mas vou dar um exemplo daquilo que é uma prática de ascese típica do cristianismo católico, que em Portugal está virtualmente, eu direi quase perdido completamente, não é? Por uma decisão da igreja portuguesa, que são os conceitos precisamente da abstinência. Para dar um exemplo de uma coisa tão simples como a abstinência da carne às sextas-feiras. Vocês vão se rir. Eu já estou a rir, mas pronto. E é ótimo que estejas a rir, mas em seguida vou-te dizer, vou mostrar um par de argumentos pelos quais nós vamos perceber o quão sonsos nós, em Portugal, somos. O conceito é este, é que toda a gente diz em Portugal que, porque aliás foi essa decisão dos bispos, isto não nasceu por geração espontânea de um padre, não é? Foi essa opção dos nossos bispos quando, na sequência da reforma litúrgica, disseram que a abstinência em Portugal permanecia só para as sextas-feiras da quaresma, o que é falso. A abstinência para qualquer católico é todas as sextas-feiras do ano, não é? Mas a lógica é esta, nós em Portugal deixamos ficar isso para trás, não é? Em termos pedagógicos é uma grandíssima asneira, porque eu pergunto-vos, que abstinência que vocês vão fazer amanhã? Já pensaram qual é a abstinência que vão fazer? Porque, teoricamente, não é peixe, mas é porque se faz uma outra abstinência. Tanto que a abstinência que vocês fazem na sexta-feira fora da quaresma, nenhuma, com certeza. Nem se lembram, nem lhes passa pela cabeça. Obrigado. Não, mas eu também só me tornei mais consciente disso desde que vim para aqui, porque aqui para os católicos é uma questão muito séria. Se vão a uma festa numa sexta-feira, ou são convidados a um jantar para pedir menu vegetariano ou de peixe. E eu fiquei um bocado envergonhado cá, quando fui a algum dos jantares formais que há na universidade, e me apercebi que ao meu lado estavam católicos que, por ser sexta-feira, mandaram vir jantar vegetariano. E eu apanhei uma vergonha a todo tamanho, não é? Que me fez pensar muito, não é? Portanto, nós em Portugal deixamos para trás este conceito, mas a questão não é só a questão de não comer peixe, ou fumar menos um cigarro, ou não tomar café. Paulo, desculpa, é que o conceito, deixa-me só para não perder a ideia. O problema não é o facto de não comermos peixe, ou não fumarmos, ou não tomarmos café. É que este conceito de limite e da abstinência desapareceu. A questão está não é o sinal específico. É que nós perdemos o conceito de que a ascese e a abstinência fazem parte da nossa vida cristã, da nossa espiritualidade, de fundo. Que, como diz São Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Claro. Portanto, esta consciência do limite desapareceu em nós e desapareceu através de muitos sinais que nós, por nos acharmos demasiado modernos e contemporâneos, deixamos ficar para trás. Não é? Neste momento existe um movimento no mundo enfim, que toda a gente conhece com um nome muito chique, não é? Que é ser flexitariano. Eu sou um daqueles que me apresento como flexitariano. O flexitariano é aquele que, por opção, uma ou duas vezes por semana, come vegetariano. Claro. Não é todos mas é os flexitariano. Flexitariano, o termo técnico é esse, ou seja, é uma pessoa que tem um menu flexível, mas dentro do qual inclui alguns dias por semana uma refeição que não é de carne. Sim. Mas, deixa-me só terminar. Por uma questão de impacto ambiental? Por uma questão de impacto ambiental, mas uma questão também de espiritualidade e de ascese pessoal. Portanto,
E isto era para dizer o quê? Se nós formos ver o capítulo 6 da Laudato Si, da educação e da espiritualidade ecológicas de que o Papa fala, ele fala destas coisas. Não são outras coisas do outro mundo, são coisas que dizem respeito aos nossos hábitos cotidianos. Claro. Porque a provocação que eu ia fazer um bocadinho a propósito da questão da economia de Francisco é aquilo que aparece no pacto. Se nós formos as primeiras 3 linhas, ficaríamos chocados. Porque aquilo que diz é que o compromisso do pacto é que para uma economia de paz e não de guerra, que se opõe à proliferação das armas e uma economia que cuida da criação e não a devasta. Ao nível individual e pessoal de cada um de nós, estes 3 objetivos, a maior parte de nós estão completamente inacessíveis, até porque desde que o pacto foi assinado, começou uma guerra na Ucrânia e uma outra no Médio Oriente. E, portanto, algumas destes grandes desafios nós não os conseguimos fazer ao nível individual, mas, de facto, há pequenos desafios que nós conseguimos abraçar no nosso dia a dia, e era precisamente isso mesmo que eu queria agora pedir à Rita. Quais são os pontos do pacto para uma economia de Francisco que nós podemos abraçar e envolver no nosso dia a dia? Claro. Pablo, obrigada. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa ao que tu dizias da ascese a propósito do limite. Enfim, eu acho que a nossa fé, ninguém segue Jesus para ficar igual. E portanto, como nós sabemos disso, podemos ter mais ou menos dificuldade ou mais ou menos experiência do que isso ao longo da vida de fé, mas o convite é para estarmos permanentemente a caminho, em movimento, em conversão. Depois há pessoas que gostam mais de umas palavras do que outras, mas nós somos chamados a transformar-nos, não é? Quando São Paulo fala no homem novo, no homem, na mulher nova, na pessoa nova, nesta nova Rita, neste novo Pablo, é de facto fruto de camadas nossas que são transformadas e são purgadas e são, pronto. O que é absolutamente desconcertante é que em tantas áreas da vida contemporânea, mais secular, se calhar, mas católicos incluídos, nós vemos pessoas a fazerem tantas abstinências, dietas, a fazerem programas disto e daquilo, enfim, a serem capazes de pôr limites pelo seu dito bem-estar ou bem, não é? E depois, não sei se às vezes a Igreja também fala de uma forma que não é a melhor. Mas, na verdade, a nossa proposta é uma proposta também de limites. Agora, é um caminho, não é absolutizar a carne e o peixe, é não esquecermos que Deus nos deu discernimento, a consciência e, portanto, que a pessoa, o seguidor de Jesus, deve fazer uso dos meios tanto quanto o ajude. Eu sou muito inaciana, mas tanto quanto o ajude. E quando não ajuda e por isso tenta cortar, tenta transformar. E não é só comer ou comprar mais ou comprar menos. Esses hábitos acho que devemos olhar para eles, e há muitos católicos que até os põem em segundo plano, porque acham que isso, a nossa fé, pede coisas espirituais, não pede coisas materiais. Errado. A nossa fé pede tudo, a todas as fibras do nosso ser. À forma como eu me relaciono com uma pedra, com um ser humano, com uma árvore, com o que compro, com a forma como falo com os meus vizinhos, com tudo. É total, não é? Agora, por outro lado, também gostava de chamar a atenção, e indo ao Pacto da Economia de Francisco, eu vou discordar contigo e vou dizer que uma economia de paz, na verdade, eu sinto-me muito implicada na construção de uma economia de paz. Sim. Porque eu vou vendo como nós damos a paz por garantida, porque vivemos em contextos onde não há conflito. Mas nós temos que nos lembrar que os conflitos que agora vemos são a soma de muitos gestos que desistiram da paz e que desistiram do diálogo. Portanto, eu todos os dias me sinto uma ativista da paz quando eu discordo ou me chateio de alguém ou não gosto de uma posição da minha igreja ou não concordo com uma pessoa que me está a liderar num processo, ou me zango com um amigo, ou perdemos a paciência com alguém da família, mas tentamos de maneira proativa construir o diálogo. E hoje as redes sociais onde nós estão cheias de demonização do outro, de ódio, de incapacidade de diálogo. Portanto,
Pode parecer um objetivo, é verdade que nos supera nas decisões diplomáticas e maiores, infelizmente, mas há gestos concretos nas relações. Eu gostava de chamar a atenção das pessoas para isso e também gostava de aproveitar que tu tocaste neste ponto para dizer que está a decorrer uma campanha internacional da economia de Francisco que se chama Passos pela Paz, que infelizmente na Igreja Portuguesa a repercussão não está ainda a ser a maior, mas dizer que em Lisboa vamos ter uma caminhada pela paz com outras confissões religiosas dia 13 de julho às 18 horas. Vão às redes sociais da Economia de Francisco de Portugal e veem lá os links para as inscrições, mas dizer a estes 3 padres e pessoas que estejam de outras regiões o sacramento a dizer os 3 padres que também é possível organizar caminhadas pela paz nas comunidades onde estamos. Vamos lá para a rua dar passos pela paz e vamos juntar 8 milhões de passos que simbolizam o número de passos que separa Assis do Egito, onde se dirigiu São Francisco de Assis há 800 anos para um encontro com o sultão, e é a mesma distância que separa mais ou menos Assis de Jerusalém. No fim desta campanha, uma comitiva da Economia de Francisco vai a Jerusalém, num gesto simbólico, entregar uma corda franciscana que simboliza os 8 milhões de passos que jovens e pessoas de todas as idades no mundo inteiro deram pela paz. E por isso, acho que nós como Igreja, como católicos, temos também que nos perguntar, eu faço parte da Comissão Nacional de Justiça e Paz, temos discutido muito este tema da paz, nós temos que ir para a rua, nós temos que fazer mais barulho pela paz, temos que ser mais expressivos, não pode ser o católico que não participa em manifestações, que não se expressa, que não... Nós temos que ser ativistas da paz nas nossas relações e nas nossas comunidades. E depois, todo o pacto, há tantos outros exemplos de como as pessoas podem trazer para a sua vida a economia de Francisco. Tanta gente me pergunta, Rita, mas como é que eu sei que estou a viver a economia de Francisco? Como é que a minha paróquia sabe, a minha organização? Sabemos pelos frutos, em primeiro lugar. Acho que os frutos falam muito das raízes e do tronco da árvore, mas em tantas outras coisas, na qualidade das relações, nas questões ecológicas, nas questões da confiança, no modo como trabalhamos, o modo como fazemos as coisas. Estamos a contribuir para uma economia mais assente no consumo e no individualismo, ou numa economia de partilha mais assente na cooperação e na confiança. Há tantos exemplos de coisas que se podem fazer nas comunidades, trocas, partilhas já se fazem, não é? Partilhas de bens alimentares, o que é isso não uma economia diferente? Uma economia da partilha. Nós não podemos ver a economia só como números. A economia não são finanças. A economia são relações, é a gestão da casa. Como é que nós andamos a gerir as nossas casas lá em casa? Ai, Rita, temos comportamentos super ecológicos, mas cá em casa andamos às turras todos os jantares. Aliás, já nem jantamos juntos, janta cada um na sua divisão. Ou então, Rita, damos todos muito bem, rezamos muito, fazemos o bem, mas mandamos vir Uber todos os dias para a nossa casa, compramos sem parar. E, quer dizer, estão a ver o contrassenso? Toda a gente tem que fazer, a propósito da Laudato Si, esta revisão e perceber os meus gestos estão a contribuir para o bem comum. Estou a ter comportamentos que geram solidariedade com os meus vizinhos, com a minha família, com os meus colegas, com a minha comunidade. Estou a apoiar aqueles que mais precisam, numa ótica de subsidiariedade, quando o outro não consegue, estendo-lhe a mão. Estou a privilegiar a dignidade da pessoa humana, ou eu discrimino quem não pensa como eu, ou eu digo mal. Reparem, a maldicência é totalmente desvalorizada, as pessoas acham que isto não é um comportamento ecológico. Ora, a maldicência aí é que entra a ecologia emocional, Também, a ecologia emocional. Aquilo é o que eu fiquei curioso. Não, a ecologia emocional é um modelo de 2 psicólogos catalães que eu convido a explorarem, e fala sobre esta gestão emocional ecológica de relação comigo para uma melhor relação com os outros e com o mundo e também com o transcendente. E usa as metáforas da ecologia ambiental, que é isso que é interessante. Quando nós somos maledicentes, nós emitimos CO2. Nós emitimos um CO2.
Nós quando andamos... Eu sabem, sinto que daqui a um bocado estou a abraçar árvores, desculpa a provocação, mas, Paulo, eu já abraço... E a caminhar descalço na relva para sentir a Olha, energia. mas Desculpa, eu recomendo a abraçar e reparem, árvores. abraçar árvores, andar descalço, e nós só estamos a voltar a essas práticas que nos parecem ridículas e até há médicos a recomendarem, porque na verdade nós nos desligamos da natureza e achamos que não pertencemos, que somos assim uma máquina. Descalço e no mar e isso tudo, mas árvores e abraçar é um passo. Não lá cheguei. É o TPC que aqui a Sacramento dá para o verão. Olha, Rita, aqui uma coisa, se calhar um bocado maguinada, mas que acho que é quase um dilema de há muito que há no mundo laboral, não é? Eu estou a falar agora aqui do mundo laboral, da relação entre colegas de trabalho, na relação dos trabalhadores com a entidade patronal, não é? E a relação com a riqueza também, Sim. não é? Porque quase como se ter riqueza ou construir a propriedade privada, ter o fruto do arriscar, no caso de um empresário, não é? Que tem dinheiro, mas porque é fruto também do seu trabalho, do seu arriscar, mas como se a riqueza fosse uma coisa mal vista, e eventualmente mal vista até pelos cristãos. Tens muito dinheiro, é uma obrigação, claro, pode ser uma obrigação ética de devolver à sociedade, devolver aos trabalhadores, a quem ajudou a construir essa riqueza, mas por outro lado uma espécie de um extremo que não pode ter nenhum tipo de sinal de riqueza, porque senão pode não ser um bom cristão. É uma hipótese. Essa é uma das coisas. A outra que é isso da justiça social que não se esgota apenas na filantropia, não é? Porque a filantropia pode ser, claro, um ato contínuo, pode ser também um ato excepcional, em alguns casos até a filantropia como um instrumento de benefícios fiscais, que algumas empresas, alguns empresários usam, e se não é uma deturpação, entre aspas, já que vai para o Estado, deixa-me ao menos dar a outros, e isso também pode ajudar a construir uma imagem pessoal, de projeção social e por aí adiante, mas também do lado dos trabalhadores, não é? Eu isso, às vezes, conversando com gente que está no mundo das empresas e percebo algum drama que é se de um lado dos trabalhadores há uma legítima aspiração também ao reconhecimento do seu trabalho, não é? Por outro lado, também percebo o lado de quem é empresário, que no dia em que a coisa correr mal, é sobre si e sobre os seus bens que recaem as responsabilidades. Claro. E é ele que pode, de um momento para o outro, ficar sem nada, ou com grandes... Não é? Porque a economia mudou, simplesmente. Claro. E aquilo que era uma empresa lucrativa, de um momento para o outro não há interesse e acabou, e tu é que ficas com o problema. Portanto, é uma realidade complexa. Encontrar, digo eu, um meio termo pode não ser fácil. Eu queria perceber Claro. o que é que pode contribuir, não é? Da vossa reflexão. Sim, Tiago, ainda bem que falas nisso, porque eu acho que para nós católicos, eu acho que não temos muito bem... Eu vejo protestantes com este tema mais bem resolvido do que nós. Este tema da posse dos bens e da riqueza. E sobretudo em Portugal, onde ainda não há muitos projetos de literacia financeira a partir de uma matriz católica. Noutros países do mundo há muito, no Brasil, há muitos projetos de literacia financeira no ecossistema da economia de Francisco. Aqui eu começava pelo fim, para dizer uma coisa sobre a justiça social e sobre esse exemplo de uma empresa que de repente vai falir. E vai ser preciso despedir. Ou a empresa não vai falir, mas tu precisas despedir uma pessoa. Porque essa pessoa não é o perfil que procuravas, ou não atingiu os objetivos, já se lhe deu várias oportunidades, enfim, é preciso despedir. Na forma como se despede, há um modo cristão, há um modo que pode ser iluminado pela nossa fé. E isso pode ser feito com imensa solidariedade, respeito pela dignidade do outro e com imensa justiça social. Eu, no outro dia, falava com uma prima mais nova que trabalha em recursos humanos e ia despedir pela primeira vez uma pessoa. E eu tentei fazer-lhe perguntas para ajudar, era uma situação dramática, aquela pessoa não estava de facto bem para trabalhar, mas ia perder o emprego. E isto é sempre difícil. Idealmente,
se pudermos ajudar alguém que não está bem e não lhe tirar o emprego, parece-me o ideal. Mas se temos que despedir essa pessoa, como é que ajudamos a pessoa depois também a refazer a sua vida? Ou a encontrar um trabalho que de facto lhe sirva e onde a pessoa também possa realizar-se plenamente? Isso é um modo cristão de fazer. Olhando agora para a riqueza e para a pobreza, também gostava de deixar uma nota sobre a pobreza. Em relação à riqueza, os católicos estão sempre nesta tensão, nós temos medo deste tema, porque é assim, nós não temos, nem que nos digam que nós temos que não é bom ter dinheiro, que a malta fica toda... e ao mesmo tempo, pronto, temos vários receios. O que é que eu acho que é importante lembrar? As pessoas, por um lado, têm que também procurar saber, perguntar nas suas comunidades, tentar ler. O que é que diz a Igreja sobre isto? A Igreja não é contra a propriedade privada. A doutrina social da Igreja explana muito bem estes temas e explica que a pessoa ter um bem próprio, ter uma casa, ter bens pessoais, pode ser um meio para o seu desenvolvimento, subsistência e para a sua realização. O problema é quando o meio passa a fim. E o problema é que nós, como cristãos, nós somos chamados a seguir um Deus. Quando nós começamos a querer seguir outro Deus, seja o dinheiro ou a fama, é aí que as coisas se problematizam, porque a nossa fé, e é aí que eu acho que nós também nos sentimos divididos e angustiados. Por isso a nossa fé nos desafia sempre. Em relação aos bens, eu acho que o que é preciso pensar é, eu tenho dinheiro porque trabalhei por ele e até tenho negócios, dou trabalho a pessoas, excelente. Eu uso o meu dinheiro para também em prol da economia e em prol dos outros, ótimo. Ou, para mim, fazer dinheiro é um fim em si mesmo. Eu quero fazer muito dinheiro e eu vivo à volta dessa meta. Isso vai-te necessariamente contaminar o coração. Vai. Nós sabemos disso. Quando nós, se eu venho para este live a pensar assim, eu quero que toda a gente goste de mim, ou eu quero ficar famosa, isto vai contaminar a minha atenção e a minha intenção. Portanto, nós sabemos disto. A Igreja... Eu notei. Não, eu não vim com eu não vim com essas ideias. Eu, por acaso, não vim com... Mas às vezes tenho essa tensão. Agora, reparem, eu acho que nós temos que pensar assim. A nossa fé, seguir Jesus não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, mas é bom, muda a vida, dá sentido, dá um alimento de fundo que ninguém nos tira, dá uma alegria. É por isso que nós continuamos agora. Isto é permanentemente, como acho que é as cobras que largam a pele, a imagem não é a melhor, mas nós vamos largando peles. E nós vamos fazendo escolhas. Nós não estamos neste mundo para estar confortáveis. E estamos sempre nesta tensão. Não vale a pena também dramatizar. E sobre a pobreza, uma nota final, que é a pobreza evangélica e a pobreza de espírito de que fala a nossa fé não tem que ver com uma apologia de sermos pobrezinhos de bens, do miserabilismo, não é? A Igreja não brinca com a pobreza voluntária. A Igreja apela a que nós não durmamos descansados enquanto houver pobres nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nos nossos prédios a viverem. Nós não podemos viver alheios da pobreza, não podemos mesmo. Agora, a nós é-nos pedida uma pobreza voluntária, que é esta pobreza espiritual. É de permanentemente sabermos quem nos dá o alimento e o bem que nos preenche, aquilo que nos sacia, que é Deus. Portanto, nós somos chamados a este exercício. Temos é que ter cuidado para não dourar agora a pobreza voluntária como uma coisa boa. Vamos todos fingir que somos pobrezinhos. Não, a pobreza voluntária, levada a um extremo, amputa a pessoa das dimensões centrais do seu desenvolvimento. Não é isso a que nós estamos a apelar. A Igreja está no terreno a combater essa pobreza. Nós estamos atentos a esta pobreza de coração. Se nós enchemos o coração com bens materiais, não resta espaço para mais nada. Rita, vamos também falar, a ver se ainda consigo, já passamos quase uma hora, não é? Mas a conversa está boa e não há espaço para mais. Eu ficava aqui mais uma hora. Não, vamos falar, temos muito de falar. E sobretudo, eu gostava, eu acho que é importante também falar deste projeto que surgiu dentro do Ponto SJ, que é por um país sonhado para todos. Ponto de Cruz por um país sonhado para todos, que era na fase das legislativas, não é? A situação que também o país estava a passar e ainda está a passar, enfim, temos o governo, mas logo se verá até quanto, não é?
enfim, não querendo ser aqui augurar nada de dramático para o futuro, mas enfim, a situação não é propriamente estável. Fala-nos um pouco como é que surgiu essa ideia, quais são também os objetivos, também dar a conhecer a doutrina social da Igreja, porque era desconhecida, uma cidadania ativa, uma participação dos católicos na vida política, e se simplesmente esse ponto de cruz acabou ali, não é? Uhum. Porque na verdade o país precisa ser sonhado para todos e ainda há muito caminho a fazer, quer dizer, não hoje tivemos, quer dizer, temos este debate a propósito enfim, das reivindicações salariais da PSP, mas não, há vários assuntos que aí ali ligam-se outro tipo de agendas também. Como é que está este ponto de cruz? Olha, o ponto de cruz surgiu quando nós, numa reunião do Conselho Editorial, pensávamos o que é que, a partir da nossa fé, como é que nós ajudávamos a preparar o caminho até às eleições legislativas. E sentíamos um certo silêncio na Igreja Católica. E atenção, silêncio das hierarquias, que também acho que é preciso separar entre o silêncio das hierarquias e o silêncio das comunidades, porque há muito bom barulho, bom rumor nas comunidades e às vezes estamos só focados no silêncio ou no barulho das hierarquias e também parece que isso esgota, asfixia os temas, não é? Mas há um certo contexto, eu acho que vocês concordarão, que a Igreja Católica hoje em dia em Portugal, mas eu diria as igrejas, as religiões, infelizmente, perderam uma voz no espaço público importante. E hoje não pode haver, na resposta aos desafios do nosso tempo, uma ausência da religião, da fé e do capital espiritual das pessoas. Esse é um grande problema e é uma das coisas que a Economia de Francisco sublinha inúmeras vezes, é ver os capitais também de uma maneira integral. E porquê? Porque, olhem, quase 90% das pessoas no mundo têm uma religião. Pratique ou não pratique, as comunidades de fé, se vocês forem a ver bem, as comunidades de fé podiam, a partir da sua fé, ajudar a resolver os maiores desafios do mundo. Nós temos uma responsabilidade. E, portanto, nós começámos a pensar como é que católicos em Portugal, num ano em que mais de metade dos países democráticos do mundo estão a ir a eleições, portanto, este é um ano bastante simbólico na história da nossa época, no momento que estamos a viver, como é que ajudávamos a pensar o país? E o que é que nós percebemos? Percebemos uma coisa, os católicos em Portugal, vou dizer pela positiva, podem conhecer mais sobre a doutrina social da Igreja, sobre o pensamento da sua Igreja, sobre os temas sociais, que não é um pensamento estático. É uma coisa que eu, a ler o compêndio e a mergulhar para me preparar para ajudar a desenhar o ponto de cruz, eu achei extraordinário que um pensamento começou há 170 anos com a Rerum Novarum, a propósito dos operários e num tempo da Revolução Industrial muito diferente do tempo de hoje, é absolutamente vanguardista e inovador. Portanto, desde aí as pessoas têm que perceber que a nossa Igreja, os papas, os estudiosos, em diálogo com as ciências e com a realidade, continuam a aprofundar este pensamento. Quando o Papa agora vem falar do ambiente e da economia, e há pessoas a dizer assim, mas o que é que o Papa agora tem que falar do clima e falar como falam os ativistas ambientais e também já fala de economia? A Igreja não tem que falar da ecologia, tem que falar do Evangelho, é isso que alguém diz. Mas isso até, olha, ouvir isso até me provoca. Mas eu sei o que é que tu estás a querer dizer. Não sei o que eu digo, mas é aquilo que eu ouço, leio. Há muita gente que acha que não é completamente despropositado, não faz sentido nenhum a Laudato Si, o que é que isso não tem nada a ver com a Igreja. Não é um assunto que a Igreja é para se meter, quer dizer, o nosso assunto é outro, a questão é outro. Não é? Eu não entendo, porque o nosso Evangelho é para ser anunciado a quem e onde. Neste mundo, às pessoas de hoje, com o mundo a ferver, com pobrezas, com divisões, com questões de identidade, ou seja, com polarização, com guerra, é no mundo de hoje. Portanto, a Igreja diz a tudo, porque há uma frase do compêndio que eu adoro, que diz assim,
eu acho que é do Compêndio ou do Duquette, que diz assim: a Igreja escreve sobre estes temas porque se interessa sobre tudo o que diz respeito à pessoa humana. Eu acho esta frase tão bonita e, portanto, nós começámos a fazer uns vídeos que acabei por ser eu a gravar e também a trabalhar com eles, neles com uma Editora, equipa. produtora. Não, desculpa lá, estou a brincar. Sim, Fazes mas tudo, quase. tudo não, com uma equipa muito boa do Ponto SJ, mas que eu recomendo às pessoas, vão ao YouTube do Ponto SJ ver os vídeos. Há professores, há catequistas que já me escreveram a dizer que estão a usar os vídeos. Esses vídeos, parece mal, parece que estou a falar em causa própria, mas não é não pela... podes publicitar à vontade. Mas olha, não é pela minha carinha, isso é o menos, é mesmo pelo conteúdo e pela... Ajuda. Mas ajuda. A Deus importa, diz Vinícius Moraes, a Deus importa. Vou dizer o resto que alguém pode ficar ofendido. Sim, mas o que eu quero é que as pessoas possam ir ouvir e voltar aos 4 grandes princípios da doutrina e perceber como é que eles me ajudam a pensar a realidade. E nós não quisemos fazer o que algumas comunidades fizeram de falar num voto católico. Nós quisemos falar é de como é que o católico vota. Como é que a nossa fé, eu adoro esta expressão, como é que a nossa fé informa o nosso olhar sobre os temas sociais e políticos, ambientais, éticos e económicos. Essa é que é a questão. Portanto, as pessoas, é trabalhar o nosso olhar como católicos. E outra coisa que nós queríamos, Paulo, era trabalhar não só o partido da Igreja Católica, mas toda a gente, sonharmos o país. Hoje sonha-se pouco. Nós desvalorizamos o sonho. Há muitos ativistas ambientais que não são crentes, têm outras crenças, que defendem muito esta importância de imaginar um mundo melhor. E se este mundo melhor for possível? Sim. Como é que seria? O sonho abre. O sonho abre. Por isso é que nós sonhamos na nossa vida e às vezes há sonhos que de facto acontecem. E portanto... Olha, está aqui a Lisete a dizer que a Igreja Brasileira é muito ativa. Sem dúvida. Lisete, porquê que eu acho que a Igreja Brasileira é ativa? Porque as igrejas do sul da América do Sul, e eu falo com muitos jovens da economia de Francisco, os desafios são tantos que há a partir da nossa fé, e também é de lá que vem a teologia da libertação, ou estes temas, há uma maior ligação e sintonia, as pessoas envolvem-se e as pessoas não desligam a sua fé da vida cívica. E nós cá em Portugal dá-me a ideia que às vezes o católico é envergonhado nestes temas sociais e cívicos. Porque nem sabe bem o que é que a sua fé diz aos temas sociais e cívicos. Rita, mas por exemplo, falando daqui da política e daquilo que é a presença cristã na construção do tecido social, não é? Porque, de facto, quando nós olhamos para a América Latina e, sobretudo, os Estados Unidos, onde a fé está presente na política, ser cristão é, infelizmente, esta é a minha perspectiva, de reduzir o cristianismo a algumas opções. Como, por exemplo, quando alguns políticos defendem ou são pro-life, não é? São contra o aborto. Mas, sendo isso uma coisa que, de facto, faz parte daquilo que são as normativas da Igreja, há tantas outras no âmbito da economia, do trato com as pessoas, da questão da imigração, da questão da imigração, na política internacional, como se fossem questões secundárias face a algumas bandeiras que fazem parte do cristianismo, não é? Portanto, quando nós há pouco falámos até da questão da ecologia integral, esta palavra, esta integral, não é? Esta adjetivação de integral, mesmo uma presença cristã na sociedade, mas que seja integral, ou seja, que olhe ao todo e não, de facto, apenas algumas bandeiras. E eventualmente essa é uma das dificuldades de como pode haver partidos, claro, católicos, pode haver católicos presentes também na política, mas também de como escolher bons líderes internacionais. E hoje faz falta líderes, a questão dos líderes, não é? E hoje, de algum modo, também confundimos aquilo que são líderes com carismas, pessoas carismáticas, mas podem não ser bons líderes, não é preciso ter um carisma. Como é que nós, como cristãos, podemos escolher bons líderes, não é? Segundo quais os pontos para refletir na hora de escolher um líder para as nossas nações. Olha, Tiago, eu sobre isso gostava de dizer uma coisa que surgiu muito neste caminho do Ponte de Cruz.
todas estas questões e tensões da política e da religião misturadas. Eu acho que não deve haver medo. É impossível uma pessoa estar na política ou fazer política até como cidadão e tirar a sua... É quase como arrancar o coração. Agora tira a minha fé de cena e vou ser só um cidadão. Isso é impossível. Portanto, nós somos uma pessoa só, devemos procurar essa unidade de vida e, portanto, o olhar da nossa fé importa, não é? Outra coisa muito diferente, Tiago, e que alguns católicos fazem aqui e no mundo, é transformarem, é fazerem, como é que eu ia dizer isto? É fazerem da política agendas religiosas. É como diz o Papa, munirem-se das ideologias. É fazer ideologia e não é construir o bem comum. E aí é que eu acho que é preciso ter cuidado, porque, por exemplo, um católico que venha a servir o país, imaginem que eu amanhã acordava Primeira-Ministra de Portugal. Eu tenho muito claro que seria... Meu o quê? O meu voto está aí. Olha, O voto está dado. eu um dia vou cobrar estes votos. Olha, podes... Mandatários. Eventualmente pode haver aqui um mandatário da campanha. Muito bem, muito bem. Mas imaginem, eu penso muitas vezes nisto porque eu imagino um dia poder, não sei, vir até a envolver Eu acho mais que sim, ativamente. Mas eu penso nisto, faço estas teorias para também me testar. Olha, a Conceição diz Atenção, que já estamos a isso. são 4. Olha, Já são 5. E agora Está a nascer um começamos a partido. campanha. isto é a apresentação de uma candidatura, meu Deus do céu. Não, mas qual é o exemplo que eu quero dar? Como católica, amanhã eu estava a servir um país que não é só feito de católicos. Eu estava a servir um país com muitas religiões, com muitas crenças diferentes, com muitas pessoas diferentes. E, portanto, eu não ia fazer de Portugal a minha igreja doméstica. Não ia fazer isso. Eu ia servir como católica a partir dos meus critérios, da minha matriz, da procura do bem comum, de fazer a boa política, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa que procura incluir todos, a dar voz a todos, que procura as prioridades. Olha, a Cecília diz mais um voto. As prioridades de todos. Mas isto é quando eu digo que misturar política e religião, uma coisa é a minha religião servir o bem comum, outra coisa é fazermos ideologia. E agora, indo ao exemplo do Tiago, a ideologia mata dentro da igreja e na política, ou seja, a ideologia pela ideologia, não me percebam mal. A ideologia como ideias, claro que tem que haver ideologias políticas diferentes, sem dúvida. A ideologia pela ideologia, quando um partido não faz compromissos com outro pela ideologia, Exato. e aqueles compromissos fazem sentido e são importantes para o país, está errado, é a ideologia pela ideologia. Agora, o exemplo do Tiago é excelente para os católicos em Portugal. Ser pró-vida, eu dou muitas graças a Deus por muitos católicos ativistas a trabalhar no tema do aborto, a apoiar mulheres que querem ter os seus filhos, a trabalharem na área da saúde, a acompanhar as famílias, a acompanhar as crianças. Dou graças a Deus e apoio esse trabalho. Agora, ser pró-vida é também ser contra a pobreza. Isso É mesmo. também ser contra as exclusões, é também ser a favor de um país que olha para os temas climáticos, Dos sim, refugiados. que olha para os refugiados, que olha para a emergência. Ser pró-vida é ser muito mais do que só uma agenda. E por isso o que nós também tentámos com o Ponte Cruz foi alargar o espectro dos temas para as pessoas perceberem o que é que me interpela mais quando eu olho para a realidade como católica. Onde é que eu me posso, se calhar, juntar? Onde é que eu posso participar? E nós não podemos ter uma agenda, como católicos, só focada em alguns temas. A nossa agenda é a agenda de todos e é uma agenda integral. São todos os temas, todos os temas. E, portanto, precisamos de uma boa política, como diz o Papa, que seja capaz de olhar a realidade e de pessoas, líderes políticos, que privilegiem mais o tempo e o longo prazo do que ocupar espaços e lugares. Que loucura que as pessoas querem assentos, enfim, em vez de quererem o bem de todos, não é? Precisamos, de facto, de políticos diferentes e permitam-me fazer aqui uma agenda. Precisamos de mais mulheres. Precisamos de mais mulheres. E não é para a mulher pela mulher. É a mulher porque a mulher faz parte da sociedade e a mulher a liderar garante representatividade e tem uma riqueza a acrescentar às discussões. Sem dúvida. E
e precisamos de políticos mais emocionais, mais empáticos. Sem dúvida. Aliás, eu queria propor que na próxima reunião que nós tivemos, já são quase às 10h01, já passaram 10h15, que na próxima sessão que nós tivermos, que em vez de estarem aqui 3 padres e uma mulher, vão estar 3 mulheres e sou eu, e vocês os dois ficam em casa, está bem? Tudo bem, tudo bem. Portanto, essa é a minha proposta para começarmos a corrigir isto em termos concretos. Portanto, desculpem a brincadeira. Eu queria era só mesmo partilhar uma coisa muito breve de uma experiência muito bonita que tive esta semana. Eu participei esta semana num workshop organizado pelo Wolf Institute aqui em Cambridge, que reuniu perto de 50 pessoas, sobretudo líderes muçulmanos e judeus e alguns cristãos, sobre vários temas, a questão da crise ecológica, a questão da crise dos refugiados e, obviamente, a questão do terrorismo, da paz, etc. Foram os principais temas que estiveram aqui em diálogo. Qual não foi a minha surpresa? Eu era o único padre católico que estava na sessão, estavam vários, estava um bispo anglicano e outros pastores cristãos, mas padre católico só estava eu. Quando começou a primeira apresentação sobre a questão do painel, chamava-se Sustentabilidade e Mudança Climática, não é? Portanto, portanto, eles apresentaram os grandes, digamos, os grandes marcos da mudança na consciência da crise climática, não é? E o primeiro marco que eles apresentaram, não é? E este senhor não era católico, não é? Foi a Laudato Si do Papa Francisco 2015, para a mudança a nível global da consciência ecológica para além dos discursos de caráter técnico. Então eu fiquei super contente, não é? Mas depois não fiquei só contente por causa disso. Fiquei ainda mais contente quando me apercebi que das perto de 30 pessoas que estávamos naquela primeira sessão, da qual eu era o único católico, todos os que lá estavam não só conheciam como tinham lido a Laudato Si. Estamos a falar de imãs da Mesquita Central de Cambridge, de rabinos, de professores dos mais variados âmbitos, todos conheciam a Laudato Si. E eu refiro isto apenas para convidar toda a gente a que, se tantas pessoas e tantos que não são católicos conhecem a Laudato Si, maior o nosso compromisso de a ler, de a conhecer, de a refletir e de a pôr em prática. Nós partilhamos o link, mas qualquer pessoa que procurar no Google ou nas livrarias facilmente encontra esta exortação do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum, Laudato Si. E, portanto, esta era a minha última intervenção. E recordar apenas que hoje estamos a celebrar Santa Isabel de Portugal, uma mulher franciscana, uma mãe de família que trabalhou enormemente pela paz em Portugal, né? E pelos pobres. São rosas, senhor. São rosas. São rosas. E eu a dizer que já tenho aqui tem indicação no telemóvel do limite, portanto, já me apareceu aqui, aparece-me o ícone do lado esquerdo no ecrã, dizer que tem meio uma caminha, que é a hora de eu começar a pensar ecologia em portanto, é o meu limite. Dizer só uma coisa que é o primeiro programa, a primeira conversa que temos com uma mulher, não é? Eu já tinha dito várias vezes, mas eu sou muito tradicionalista. Old school. Então, Paulo, posso só deixar um parênteses? É a primeira conversa que estão a ter aqui um live com uma mulher. Com mulheres, mas... Vou desafiar-vos a lerem, irem à bruta. Não, eu posso enviar. Eu escrevi com uma amiga da Comissão Nacional de Justiça e Paz, a Maria de Oliveira Martins, um texto a propósito de um livro que saiu agora que se chama Desmasculinizar a Igreja. Falar nisso. É desmasculinizar. Nós desmasculinizamos esta conversa, porque era só homens. E eu ia-te fazer, a provocação final era esta. Como é que te situas como mulher? Como é que te sentes? Primeiro assim, eu achei imensa piada quando colocaste no Instagram esta publicidade à nossa conversa, no meio de 3 padres, não é? Quer dizer, não é que é um fenómeno, não é? Porque estás farta de, deixa-me dizer assim, de estar com padres, não é? Especialmente na companhia de Jesus, não é? De dialogar, não é? Mas como é que te sentes nesta igreja masculina? Olha, eu sinto-me muito parte, sempre me senti muito parte. Eu tive uma vida muito paroquial, muito comunitária e liderei vários processos como mulher. Acho importante dizer isso e senti sempre que tinha voz. Só há uns anos para cá é que comecei a sentir maiores desafios de participação
e de representação. Quando senti, por exemplo, quando me começou a acontecer, e sou muito franca convosco, olhar para um altar e só ver homens, e isso começar a desafiar-me. Nunca me desafiou até então. E comecei a abrir-me à possibilidade disso poder ter que ver com a cultura onde nós estamos, mas também poder ser um sinal do espírito, não é? E, portanto, acho que há aqui um desafio da Igreja a pensar-se como Igreja, não só para dar, não se trata de conceder às mulheres benefícios ou a alguns lugares, trata-se de nos reconhecermos todos como uma Igreja que participa e onde todos tomamos parte. E eu acho que ainda há muitas exclusões na Igreja, não só das mulheres, mas de outras pessoas. Portanto, eu como mulher sinto-me parte, sinto que há trabalho a fazer, sinto que não é um trabalho que basta dar lugares às mulheres ou basta dar ou que é só uma questão de acesso ao sacerdócio ou do diaconado. Não, acho que vai além disso, e por isso eu recomendo às pessoas que sejam interessadas destes temas a ler este livro pequenino que já foi publicado em Portugal, Desmasculinizar a Igreja, que é uma expressão do Papa, não é um atrevimento meu e da Maria, é uma expressão do Papa, e a conhecerem estas três perspectivas de um padre e de duas teólogas, mulheres, uma leiga e outra religiosa, e se possível, lerem este texto que eu escrevi com a Maria na revista Brutéria, porque é uma reflexão, sobretudo, sobre como este texto nos provoca enquanto Igreja. E acho que há trabalho a fazer, porque também é uma matéria de justiça social, uma Igreja onde todos podemos participar, todos. E isso não acontece, se calhar até sobretudo nas hierarquias, porque às vezes nas nossas comunidades temos ótimos exemplos de total participação, mas acho que há caminho a fazer, e vale a pena fazê-lo. Mas eu hoje, quando pus aquela brincadeira nos meus stories, foi porque me parecia o arranque de uma anedota dizer assim: uma mulher entra no live para falar de economia e não é economista e está sempre aqui a falar de economia com 3 padres. O que é que pode sair daqui? E acho que foi uma conversa ótima, e nós precisamos muito de falar mais uns com os outros, de sermos mais amigos uns dos outros e trabalharmos mais em conjunto. Por isso, da minha parte, contem comigo para ser mais vossa amiga e mais companheira de caminho. É verdade. Obrigado. Muito obrigado, sim, por teres aceito o nosso convite e teres estado aqui esta quase hora e meia, basicamente 1h30 connosco. Foi o recorde. Foi o recorde. Mas foi fantástico e foi mesmo muito, muito bom. Muito obrigado pela tua presença, pela tua simpatia, pela tua beleza, e pelo conteúdo, não é? Foi tudo bom, foi tudo muito bom. Foi bom ver, ouvir e pensar. Obrigado. Olha, vamos só tomar um café ali ao lado para nos despedirmos melhor. Está bem. É só ser aqui do lado e entramos aqui no café ao lado. Está bem? Até já. Boa. E obrigado a todos. Obrigado. Próxima conversa Boa logo noite a veremos. todos. Logo veremos. Obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado.